tudo bem? Aqui é Sol Silveira. Bem-vindo a todos aqui hoje na nossa próxima entrevista. De início, já peço para todo mundo se inscrever no nosso canal no YouTube, na PET, Instituto de Apoio às Pessoas com Câncer. Siga o nosso Instagram também. E na descrição dos vídeos, a gente podem clicar lá e se direcionar diretamente na bio, que nós temos o nosso link lá, para vocês se direcionarem também para o WhatsApp, tá? Para mais informações referente ao nosso instituto aqui. A gente já pede também o patrocínio, quem quiser nos ajudar aqui com a estrutura do podcast na PEC, está se direcionando também a nossa bio lá do Instagram. E aí tem um linkzinho para entrar em contato no nosso WhatsApp e pedir mais informações referente também aos patrocínios, tá bom? E para iniciar aqui, e outra coisa também, curtam, compartilham os nossos vídeos nas postagens aí, né? E curtam, compartilhem com os amigos, familiares, enfim. Para a gente estar podendo cada vez mais aqui trazer os nossos convidados e passar as informações, as histórias, as inspirações para todos vocês. E para iniciar hoje o nosso podcast, a gente tem uma convidada especial, a doutora Gabriela Chaves. Seja bem-vinda, Gabi. Imagina, a gente que agradece aqui. E para iniciar aí a nossa entrevista, a gente vai pedir para você contar um pouco aí, se apresentar para todo mundo, né, que está nos acompanhando. E se apresentar e conta um pouco para nós de você. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês alguns conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha trajetória. Meu nome é Gabriela Chaves, eu sou advogada especialista em direito previdenciário. Eu comecei na advocacia, na verdade, por ter encontrado o meu lugar, assim. Ao longo da minha carreira, eu já trabalhei em vários órgãos públicos, sempre atuando em direito previdenciário, e eu entendi qual que era o lado que eu deveria estar, né? Eu sempre digo, quando eu respondo a pergunta, que eu sempre fui advogada, só que antes eu não tinha formação, né? E agora eu descobri o meu caminho, assim. Eu já trabalhei na AGU, que é a Advocacia Geral da União, quem faz a representação judicial e extrajudicial do INSS. Já fiz estágio na Justiça Federal também, que é quem julga processos previdenciários. E hoje eu já advogo na área, né? Eu já tenho 7 anos de experiência com direito previdenciário. E eu espero poder agregar bastante conhecimento aí para vocês que vão nos acompanhar hoje. Com certeza sim. Até mesmo porque como a gente hoje tem os nossos pacientes aqui oncológicos, a gente vê a demanda, né, que a gente recebe aqui das questões de direitos e benefícios, né, devido à doença. E aí o pessoal, tanto os pacientes como os familiares também, porque eu trago também a família, porque a família também às vezes necessita de um suporte referente, porque às vezes mora com um ente ali, né, que está na situação da doença, e às vezes precisa se anular referente à vida social, né, trabalho, né, e é meio de sobrevivência, né, a gente pode trazer aqui. E aí precisa, às vezes, de um benefício, porque precisa estar acompanhando, cuidando, né, ali, sendo acompanhante da pessoa, do paciente oncológico, e aí precisa de um benefício, e às vezes surge essas dúvidas, sabe? Então, assim, para a gente iniciar, qual hoje é a legislação e o estatuto que protegem os pacientes, né, oncológicos? Então, em novembro de 2021, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Câncer, que foi uma grande conquista, porque até então as pessoas com câncer não tinham uma lei específica que centralizasse todos os seus direitos e garantias, né? Então, com o Estatuto, ficou centralizado na Lei 14.238, e é ali onde a gente tira o ponto de partida para fundamentar qualquer outro pedido que a gente faça referente a direitos de pessoas com câncer. E quais são os direitos garantidos por essa lei para os pacientes? Bom, tem diversos direitos, né? Desde prioridade de atendimento,
até prioridade de atendimento médico também. Prioridade de atendimento, eu quero dizer, de um modo geral, em espaços públicos e privados, né? Em processos judiciais e administrativos, a pessoa com câncer tem direito à prioridade de julgamento também. Existe também direito ao lazer, descontos que são previstos, e uma infinidade de direitos daria aqui para a gente fazer um podcast para cada um. Sim, E aí a gente traz, que é mais a sua área, assim, a questão da previdência social, né? E como funciona ela? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o INSS é um seguro, né? Então, da mesma forma que a gente não espera bater um carro para contratar um seguro para ele, a gente não pode negligenciar a previdência para a gente, porque ela é o nosso seguro, é o que vai nos garantir uma renda caso a gente venha a ser acometido por alguma doença ou alguma questão que nos incapacite de ter a nossa própria renda por meio do nosso trabalho. Então, o INSS, ele é um seguro. E o que muitas vezes as pessoas confundem? O INSS com o SUS. Porque o SUS, ele é um direito de todos. Então, independente da idade, independente de você ser um trabalhador ou não, a pessoa tem direito a ser atendida pelo SUS e usufruir ali dos serviços que o SUS presta. No caso do INSS, a pessoa só pode receber alguma prestação previdenciária se for um contribuinte regular. Então, quem trabalha, quem exerce uma atividade remunerada, precisa estar contribuindo para o INSS regularmente para que possa usufruir do INSS. Isso é a maior dificuldade que as pessoas têm de entender e às vezes até de fazer o pagamento adequado e que muitas vezes acaba levando benefícios a serem negados, porque as pessoas não entendem como é feito o pagamento, quanto de tempo você precisa pagar para ter direito a determinado benefício. Enfim, uma série de outras regras que eu espero esclarecer aí nas próximas perguntas. Sim. E quais são esses benefícios que o paciente com câncer, né, os pacientes oncológicos têm direito? Sim. Na verdade, a pessoa que contribui para o INSS, ela tem direito a diversos tipos de aposentadoria. Então, hoje, por exemplo, o INSS tem mais de 20 tipos de aposentadoria, se a gente for considerar as aposentadorias pré-reforma da Previdência e pós-reforma da Previdência, né? Fora isso, tem também os benefícios por incapacidade, que muita gente já ouviu falar, que é o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. Tem também salário-maternidade, salário-família, dependendo da renda ali do trabalhador. Tem benefícios também para os dependentes, então, pensão por morte, auxílio-reclusão. Então, a pessoa que está contribuindo para o INSS tem direito a uma série de benefícios, né? Eu elenquei aqui, via de regra, os mais comuns. Sim. No caso da pessoa com câncer, o que normalmente é procurado é o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, que hoje até a gente nem chama mais dessa forma, né? Depois do decreto 10.410 de 2020, o nome do benefício mudou. Então, hoje a gente fala em auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Por que é assim? Quando a gente fala auxílio-doença, o nosso raciocínio imediato é de associar que a doença é o que vai dar a causa para o benefício. Sim. E não é assim. Na verdade, a doença é um das características, exatamente. Porque, na verdade, o perito ele tem que identificar se existe uma relação entre aquela doença e a atividade profissional da pessoa. Se existe uma relação de incapacidade entre a doença que a pessoa tem e a atividade profissional que ela exerce, né? E com a renomeação dos benefícios, com um novo nome, ficou mais fácil de entender qual que é, de fato, a finalidade dele. Não basta você ter uma doença, você tem que demonstrar que existe uma incapacidade para o trabalho, seja ela temporária, seja ela permanente, né? Então, via de regra, são esses que são os mais procurados por pessoas com neoplasia maligna. Ah, entendi. Então, nesses benefícios, o que se enquadraria, algum câncer que se enquadraria em não receber qualquer tipo de benefício seria a neoplasia? Não, assim, qualquer tipo de câncer, qualquer neoplasia maligna, desde que incapacite a pessoa para o trabalho, sim,
pode conferir o direito a algum benefício por incapacidade, né? Mas desde que seja maligna. Isso, neoplasia maligna. Tá, né? Entendi. E aí, para confirmar se de fato existe essa incapacidade para o trabalho, além do diagnóstico, tem que ter também uma relação ali entre qual que é a atividade profissional que essa pessoa exerce e de que forma que essa neoplasia está incapacitando essa pessoa, né? Porque dependendo da atividade profissional, a pessoa ela pode até ter tido o diagnóstico, mas ela não necessariamente vai se afastar do trabalho imediatamente, né? Às vezes ela segue trabalhando, mas ao longo do tratamento, às vezes até pelos efeitos da quimioterapia, da rádio, ela acaba precisando se afastar do trabalho, né? Então, o momento do diagnóstico não é necessariamente o momento do início da incapacidade ao trabalho. É dependendo do quadro clínico, né? Depende do quadro clínico e depende de qual atividade profissional que a pessoa exerce. E por que é tão... Agora vamos chegar assim, eu falo assim que vamos chegar num tema que vem muito, que a gente recebe bastante, tá? E como é tão difícil conseguir o auxílio-doença? Então, na verdade, tem dois possíveis motivos assim, do porquê que é tão difícil, né? O primeiro é a gente fazer aquela autorresponsabilidade de entender. Será que a pessoa paga o INSS regularmente? Porque é comum pessoas chegarem para mim no escritório falando que nunca contribuíram e que daí tiveram ali o diagnóstico e querem começar a contribuir. Ou às vezes já compram o carnê na papelaria, já começa a pagar conforme o vizinho falou que tinha que ser. E isso é o pior erro que a pessoa pode cometer, né? Porque existem várias categorias de segurados do INSS, existem várias alíquotas de contribuição. Então, a pessoa precisa contribuir de acordo com aquilo que ela se enquadra, para que aquela contribuição conte para a qualidade de segurado e para a carência. Que, via de regra, são os dois requisitos que a gente trabalha quando a gente fala de auxílio-doença, né? De auxílio por incapacidade temporária, que é a qualidade de segurado e a carência. Então, se a pessoa não contribui na categoria correta ou não contribui dentro do calendário de pagamento, existe um vencimento, né, de cada mês, de cada contribuição. Se a pessoa não paga dentro daquele mês, dentro daquele vencimento, aquele período, aquele mês talvez não vá contar para a carência. Então, o que eu vejo é muitas pessoas leigas que acabam pagando o INSS de forma equivocada ou às vezes até nunca pagam e buscam o INSS para ter a concessão do auxílio-doença. E aí, ainda que o perito reconheça a incapacidade, o benefício não vai ser negado se a pessoa não demonstra que tem a qualidade de segurado e a carência. Né? Qualidade de segurado, para ficar mais claro, né? É você estar em dia com as suas contribuições. Todo mundo que exerce uma atividade laborativa, né, exerce uma atividade remunerada e paga as suas contribuições, tem qualidade de segurado. Carência é um número mínimo de contribuições que o INSS exige para determinados tipos de benefício. No caso do auxílio-doença, seria, via de regra, 12 meses de carência, né? E aí tem pessoas que não pagam, né? Existe uma cultura de não se preparar para aquele momento da doença, até porque ninguém espera ficar doente, né? Infelizmente a gente acaba ficando, mas a gente não espera que isso vai acontecer, né? Então, quando tem um diagnóstico, a pessoa pensa, meu Deus, vou buscar o INSS, só que ela nunca foi uma contribuinte ou contribuiu errado por muitos anos e aí acaba tendo benefício negado, né? A outra possível justificativa é a falta de documentação médica da perícia, porque às vezes acaba que a pessoa leva um atestado escrito à mão, ou leva um atestado desatualizado, um relatório desatualizado. Eu sempre oriento as pessoas a deixar a documentação bem organizada e bem completa, para facilitar que o perito leia os laudos, leia os relatórios e entenda como que está a saúde dessa pessoa hoje, né? E também levar as carteiras de trabalho para mostrar qual que é a atividade profissional da pessoa, né? Porque tem profissões que, de repente, você não se afasta do lar imediatamente. Eu sempre gosto de dar um exemplo, para quem gosta de série, daquela série Breaking Bad.
Vocês já viram? Já viram essa série? Uhum. Nessa série, o personagem principal, eu adoro dar esse exemplo porque é perfeito. Tá bem definido na série o momento que ele tem um diagnóstico e o momento que ele se afasta do trabalho. Ele tem um diagnóstico de câncer e ele é professor. Uhum. E ele segue trabalhando, mesmo, né, tendo o diagnóstico, mesmo fazendo o tratamento no início, ele segue trabalhando. Só que em determinado momento ele precisa de uma cirurgia lá na história, daí vocês vão ter que ver a série. Mas lá na segunda temporada, que é quando ele de fato se afasta do trabalho, porque ele não consegue mais manter a atividade laboral por conta da doença. Então, exatamente, né? Então, assim, o que eu recomendo para as pessoas? Você recebeu um diagnóstico de neoplasia, você tem que buscar. Você pode buscar, né, um servidor do INSS na agência ou até pelo 135 para buscar orientações sobre como contribuir, mas você também pode buscar um profissional especializado no assunto, que pode ser um advogado previdenciário, né, para poder identificar qual a categoria correta, qual a alíquota correta e se você vai precisar cumprir a carência ou não. Porque tem situações em que a pessoa não precisa cumprir a carência no caso da neoplasia maligna. Então, buscar um profissional para identificar como que está a sua previdência, para que você vá no INSS fazer a perícia com segurança de que o seu papel de contribuinte você fez, né? E levar a sua documentação médica correta, levar laudos bem detalhados sobre como está a sua saúde, sobre como está sendo o seu tratamento, qual a expectativa de duração do tratamento, isso é importante também, porque isso vai ajudar o perito a definir por quanto tempo você vai receber aquele benefício, né? Levar seus exames, levar seus receituários, né? Para facilitar que o perito identifique realmente a sua incapacidade. E levar também as suas carteiras de trabalho, óbvio, para mostrar qual que é a sua profissão. Uhum. Isso é bem interessante, porque eu acho que é um dos principais né, motivos, assim, perguntas, dúvidas que surgem para as pessoas, sabe? E aí muitos acabam, às vezes, até desistindo. Sim. Já ouvi muitos casos da pessoa ela não insistir, sabe, num suporte devido ao todo o processo que leva para você chegar num denominador comum. Isso também é outro fator que dificulta a vida dos segurados de um modo geral, né? Porque, assim, o INSS, infelizmente, tem má fama, né? A gente pensa no INSS, a gente já dá aquele ai, meu Deus, sabe? Passar numa perícia, ai, não sei o quê. Mas, assim, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar de passar pelo INSS. Nem que seja por um salário de maternidade, por exemplo, no caso das mulheres, né? Uhum. Então, assim, o INSS é uma das nossas maiores garantias. Então, a gente tem que lutar por ele, entende? A gente tem que acreditar que ele vai funcionar. E, assim, o que eu vejo muito, né? O que eu já ouvi uma vez até que eu achei engraçado. O segurado, ele me falou assim, mas eu vi que teve a reforma da Previdência, eu parei de contribuir. Parei de contribuir. Gente, mas você não pode fazer isso, entende? Porque se você para de contribuir, você perde o seu vínculo de segurado e você perde a proteção do seguro social, entendeu? E aí, quando você precisar e você for atrás da Previdência Social, eles vão negar. Porque se você não tem um vínculo com a Previdência, que é a qualidade de segurado, você não está fazendo a sua parte também para ter a concessão do benefício, né? É que quando a gente tem 20 anos, e geralmente nessa idade que a gente pensa assim, eu não vou ajudar, né? Ai, meu Deus, eu tô com 20 anos. Mas, gente, amanhã passou, né? Chegou amanhã e eu já tô com 40, 50, e daí? Né? Eu tava vendo o boletim informativo do INSS de janeiro desse ano, e lá no boletim informativo tem todas as informações sobre benefícios que o INSS está pagando no momento, né? Então lá fala quais são os principais benefícios que o INSS tem pagado, quais as categorias de segurado, qual o perfil de cada segurado que está recebendo um benefício. E no caso de auxílios com causa acidentária, a faixa etária que mais recebe é ali dos 44 anos. Então, assim, em termos de direito previdenciário, 44 anos é jovem, é bem jovem, né? E são pessoas que estão no mercado de trabalho, né? São pessoas que
hoje em dia os 40 são os novos 20, né? Sim. E são pessoas que acabam sofrendo um acidente, às vezes automobilístico, às vezes, né, bem desenvolvimento de uma doença. Então, assim, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar que o INSS ele é um seguro, ele não é só aposentadoria. Então, ao longo da sua vida, muita coisa pode acontecer, que não apenas a sua aposentadoria lá na sua velhice, Sim, né? Exato. Então, assim, você tem que pensar, quem que engravida? Jovens, né? Sim. Quem que tá mais sujeito a sofrer acidentes? Pessoas Jovens, né? Infelizmente. Então, assim, a gente tem que pensar no INSS como um seguro e entender que desde o início do exercício da nossa atividade laboral, a gente já tem que começar a se preocupar com isso. Mas não que você vai parar de viver a sua vida para viver em prol de contribuir para a Previdência, não. Né? Mas você tem que, se você depende do seu salário para viver, se você não trabalhar esse mês que vem, como que vai ser a sua vida? Não vai ter renda? Então você tem que cuidar do seu seguro, entende? Porque senão é muito comum pessoas que acabam migrando para uma situação de miserabilidade econômica, porque não pensaram em se proteger, né, em pagar a contribuição. E quando vem a situação, às vezes, de uma doença, como por exemplo, o câncer, que é um tratamento prolongado, Sim. Às vezes a família também acaba precisando largar o seu, né, a mãe, o pai ou o esposo acaba precisando largar o trabalho para cuidar da pessoa. Se a pessoa tivesse cuidado da previdência dela, ela teria como manter uma renda para essa família também. Suporte para a família toda. Para ela e para a família, né? Então, mas assim, aqui eu coloquei essa questão da contribuição, né? Se de repente a pessoa ela não contribuiu e aí de repente foi acometida, né, com a questão da doença. E como eu devo proceder nesse caso, né? Quando chega um cliente assim, né, um paciente assim, que ele não contribuía e acaba que não tem a qualidade de segurado, né? Eu sempre gosto de avaliar se a pessoa ela não trabalhava, de fato, ou se ela apenas não, ou se ela trabalhava, porém não contribuía, né? Porque via de regra, o exercício de uma atividade laboral já vincula a pessoa na obrigação de pagar o INSS, né? Então, assim, se a pessoa exerce uma atividade laboral, ainda que ela não contribua, ela já tem ali um primeiro requisito para ter uma afiliação com a Previdência Social, né? E aí a gente passa a elaborar ali uma estratégia, um planejamento previdenciário para que ela adquira essa qualidade de segurado e também a carência, né? Porque apesar de, no caso da neoplasia maligna, ter a isenção da carência, o ideal é que a pessoa cumpra essa carência, até por uma questão de ajudar o sistema a se manter, né? Então, assim, dependendo da situação, às vezes é mais fácil a pessoa se preparar, pagar, né, a contribuição para garantir também a carência. Mas se a pessoa não tem nenhuma forma de pagar, nem mesmo o período retroativo, nem mesmo o período para frente, existe a possibilidade de um benefício assistencial, né? Que muita gente conhece como BPC-LOAS, ou só LOAS, né? Ou só BPC, né? Mas o BPC-LOAS ele é um pouco mais complexo, porque ele leva em consideração o enquadramento daquela pessoa numa condição de deficiência, né? E aí já é um pouco mais difícil do que você ter o reconhecimento de uma incapacidade para o trabalho. Ô Gabi, só para a gente pontuar aqui, vou te interromper um pouco, para quem está do outro lado, porque a gente fala em siglas, né? Mas às vezes quem está do outro lado fica se perguntando, né? O que significa? Qual seria a sigla BPC? Sim, é que assim, na verdade, o BPC-LOAS é o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, né? O nome mesmo do benefício é benefício assistencial, mas as pessoas, no popular mesmo, as pessoas já falam LOAS, BPC. Pouca gente conhece com o nome correto, que é de benefício assistencial. A maioria conhece como BPC ou LOAS, né? Sim. Mas LOAS, na verdade, é a lei orgânica, né? Isso, não é o benefício, né? Sim. Pode ir.
Não, é que só para deixar claro, sabe, para o pessoal, porque muitos acabam às vezes ficando se perguntando, né, qual é essa sigla. Sim. Até mesmo porque, como a gente está abordando aqui os temas para esclarecer as dúvidas, né, não somente do paciente em si, mas dos familiares e todas as pessoas também, porque eu tenho certeza que às vezes até a gente que não convive e a gente não tem às vezes o acesso, a gente às vezes também fica na dúvida, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se a gente vai precisar ou não. Então é bom assim a gente sempre deixar bem claro que a pessoa já fica... Claro, com certeza. No caso do BPC, como eu estava explicando ali, né? Ele é um pouco mais complexo, porque você passa por uma avaliação tanto com perícia médica quanto com assistente social. Porque não basta simplesmente você ter ali uma deficiência ou uma doença de impedimento de longo prazo. Você tem que demonstrar a miserabilidade econômica, né? Ou vulnerabilidade social, que é o que a gente fala também, né? Um termo que a gente usa muito. Então, no caso do BPC-LOAS, que aqui eu vou chamar de BPC-LOAS, porque é o que normalmente as pessoas falam, né? No caso do BPC, você é um benefício que não precisa de contribuição, por isso que ele é um benefício assistencial, mas ele também não garante, por exemplo, assim, você vai receber o BPC-LOAS, mas você não vai ter direito a 13º, você não vai contar aquele período para tempo de contribuição e carência, você não vai contar, você não vai ter, por exemplo, se você vier a falecer, seus dependentes não vão ter direito, né, a uma pensão, coisa assim. Então, o BPC-LOAS para pessoas com neoplasia é o último caso, só quando a pessoa realmente não tem nenhuma possibilidade de ter a concessão de um benefício previdenciário, e daí a gente vai para essa última alternativa, né? E aí lá a gente tem que demonstrar que a pessoa já está num determinado momento da doença que ela tem um impedimento de longo prazo, e aqui longo prazo o INSS entende um impedimento de 2 anos já, né? Impedimento assim de atividades normais, né? Atividades de participação social, autonomia, né? Coisas assim. E também demonstrar que a família não tem condições de manter aquela pessoa. Não tem condições de garantir o básico existencial para aquela pessoa, né? Sim. O que o INSS entende como requisito econômico é bem baixo, é 1/4 do salário mínimo. Então, hoje, 1/4 do salário mínimo, até se alguém tiver uma calculadora para calcular aí, mas está 325, alguma coisa assim. Então, por pessoa da família. Então, é como se fosse uma família de 4 pessoas vivendo com um salário mínimo. Sim. Né? Mas óbvio que tem situações em que às vezes mesmo uma pessoa com um valor um pouco a mais, né, recebendo ali por pessoa da família um pouco mais do que esse critério que o INSS entende, ainda assim a família está numa situação de vulnerabilidade social, né? E aí por isso que o BPC-LOAS ele é tão complicado, porque muitas das vezes a concessão acaba sendo judicial, né, por meio de um processo judicial, por conta desse requisito de renda, né, que acaba que a pessoa muitas vezes não passa esse requisito. Então, por isso que eu digo, em último caso que a gente deve olhar para o BPC-LOAS para a pessoa com neoplasia, né. A gente sempre pensa no benefício previdenciário, porque uma coisa que sempre me perguntam é assim, mas aí eu vou ficar encostada, esse tempo vai contar para minha aposentadoria? Vai, se você está recebendo auxílio doença, sim. Se você está recebendo aposentadoria por invalidez, sim. Mas se você recebe BPC-LOAS, não. Entendeu? Entendi. Por exemplo, pessoas perguntam para mim também, e se eu vier a falecer, como é que fica o meu dependente? Se você recebe um auxílio doença, o seu dependente vai ter direito a uma pensão por morte, né? Ou uma aposentadoria por invalidez, seu dependente vai ter direito a uma pensão por morte. BPC-LOAS não. BPC-LOAS é só o benefício ali e seus dependentes não vão ter direito a nada, né? Então, tem essas diferenças aí, né? Por isso que, de repente, talvez, o mais importante, digamos assim, seria ir para esse lado do auxílio-doença, né? E aí, o ideal é assim, o ideal seria se as pessoas não esperassem chegar no momento de doença, né, para cuidar da sua previdência, né? O primeiro ponto é esse. Então, para quem está ouvindo, se você
não sabe como é que está a sua situação previdenciária, tem curiosidade, busque se informar, porque o ideal é que você aprenda a manter a sua qualidade de segurado sempre, né? E aí, se vier a ter um diagnóstico, você tem ali a certeza de que você vai ter a proteção, né, previdenciária. Sim. E eu vou trazer também até a questão, assim, dos familiares, né, do acometido, assim, em questão da doença, que às vezes se limitam, né, não podem trabalhar porque tem que ficar em casa, cuidando, sendo acompanhante, e surgem às vezes aquela questão assim, e agora? Como vai ficar? Porque às vezes não é somente o eu vou cuidar, mas eu também tenho a minha família. E aí eu preciso um meio de sobrevivência, né? Sim. E aí às vezes o paciente, ele ganha um salário mínimo e aí precisa suprir as necessidades básicas dele, né? E aí vem o acompanhante, né? O familiar que precisa cuidar dele, né? E aí está na sua limitação também. Ele teria algum direito, algum benefício também? Em direito previdenciário não, né? O INSS não tem nenhum benefício específico para uma pessoa que está cuidando de outra pessoa. Não existe um benefício específico para isso, né? Daí também a importância das pessoas cuidarem da sua previdência. Eu sempre digo que, gente, é uma questão ética. Você cuidar de si mesmo, você ser responsável por si próprio, se porventura você vier a ter que se afastar do seu trabalho por motivo de doença, você tem ali a garantia de uma renda para poder colaborar também com a sua manutenção e também com os seus familiares que de repente vão estar ali cuidando de você, né? Mas o que tem a possibilidade é o saque de FGTS em caso de doença grave, né? E aí, a pessoa com neoplasia maligna, ela pode fazer o saque de FGTS e seja para ela própria, seja para os seus dependentes, caso algum deles esteja com neoplasia. Né? Existe essa possibilidade. Mas para a pessoa que abriu mão do seu trabalho para cuidar de outra pessoa, infelizmente não tem, né? E aí também entra um outro gancho, que é como que fica a previdência dessa pessoa que largou o trabalho para cuidar da outra pessoa, isso, né? Aí. Porque esse período sem contribuição não vai contar. Não vai, né? Exato. Bem isso aí mesmo. E assim, surge bastante essa pergunta, às vezes, assim, essas dúvidas, sabe? Sim. Porque tanto o doente necessita de alguém, dependendo da especialidade ali, da particularidade da doença, necessita também de um familiar, sabe? Para dar todo o cuidado. Porque tem aqueles que também têm as suas limitações físicas, aí precisa de levantar, né? Até mesmo a questões na verdade, a doença em si, ela se limita, né, da limitação, da condição limitada do paciente. Então, precisa de alguém do lado. E aí surge também isso, porque a pessoa às vezes tem uma família, tem filhos, né, necessita de... E eu achei, assim, bem interessante trazer isso e deixar isso bem claro, né, para as pessoas, porque... Até complementando, tá? No caso da pessoa que recebe aposentadoria por invalidez, né, que hoje a gente chama de aposentadoria por incapacidade permanente, existe a possibilidade de um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria, caso essa pessoa demonstre que ela precisa do auxílio de terceiros para atividades, né, rotineiras, diárias, né? Aí existe essa possibilidade de aumentar o valor da própria pessoa que está recebendo a aposentadoria por invalidez, ter esse acréscimo, né? Mas seria só essa possibilidade, né? Diretamente para a pessoa que largou o trabalho, para essa pessoa não tem. E referente assim, a isenção de carência, né? Como você havia há momentos atrás ali, tu havia comentado sobre a carência ali. Como funciona? Isso. Assim, para o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, via de regra, o INSS exige um mínimo de 12 meses de carência. Então, a pessoa tem que contribuir 12 meses antes de requerer um benefício de auxílio-doença, enfim, né, benefício por incapacidade. Só que no caso de doenças graves, e aqui inclui a neoplasia maligna,
o INSS dispensa essa carência. Então, o INSS, ele é como se fosse justamente em razão da doença ser grave, e às vezes nem sempre a neoplasia é descoberta no início, né? Às vezes é descoberta já num estado avançado, onde a pessoa precisa imediatamente se afastar do trabalho. Então, por ser uma doença grave, o INSS dispensa essa carência. Então, basta que a pessoa tenha qualidade de segurado, né? Ou seja, que ela tenha a proteção previdenciária em dia. Só que o que acontece muitas vezes? A pessoa tem o diagnóstico, vai lá, paga a contribuição previdenciária, faz a perícia e o INSS nega porque ele diz assim: você já estava incapaz antes de começar a contribuir. Então é como se você tivesse já descoberto a sua incapacidade ou a sua doença, né? Antes de começar a contribuir, e o INSS entende que isso não dá o direito a benefícios por incapacidade. Tem muitos casos assim de pessoas que começam a contribuir justamente porque tem a isenção da carência, né? Daí vai lá, paga um mês para ter qualidade de segurado. E aí o INSS nega porque ele diz isso: você não pode entrar no sistema já doente ou já incapacitado, né? Isso gera muita discussão na via judicial, tá? Muita discussão, e tem muitos casos que entendem que, muitos juízes, muitos julgadores que entendem a favor do INSS, no sentido de que a pessoa não pode fazer isso, que é considerado uma fraude previdenciária, né? Se a pessoa ela entra no sistema já sabendo que tem aquela doença. É a mesma lógica do seguinte: imagina você bater um carro, você contrata uma seguradora para cobrir aquele carro que está batido. A seguradora vai dizer: mas você bateu antes de me contratar, eu não vou cobrir essa despesa. É a mesma lógica, né? Então volta naquilo que eu falo, né? A gente deve cuidar da previdência para não perder de forma alguma a nossa qualidade de segurado. Quando a gente trabalha registrado, já vem descontado ali no contra-cheque a contribuição, né? Esse tipo de problema acontece muito com autônomos. O autônomo que não paga a sua contribuição, esse é o que mais se prejudica quando vai requerer um benefício por incapacidade, mesmo em caso de neoplasia maligna. A pessoa que paga MEI, a pessoa que paga carnê autônomo, né, ou facultativo, essas pessoas são as que mais se prejudicam. Porque quem é empregado doméstico, trabalhador avulso, já tem o desconto ali da contribuição. Porque tem a CLT, né? Tem a CLT, exatamente. Então já tem ali o desconto. Então eles não se preocupam tanto, né? Para quem é autônomo, sim. Daí sim, realmente é a maior dificuldade. Mas agora que tu trouxe essa questão de MEI, quais, assim, uma das características que você vê da maior dificuldade dentro de quem é autônomo? É pagar o carnê. Eu acredito que as pessoas não pagam, às vezes, porque elas não sabem o que aquilo pode dar direito, né? Por exemplo, o MEI hoje está, se eu não me engano, em 67, 69 reais por mês. E você tem direito à aposentadoria por idade, todos os benefícios por incapacidade, salário de maternidade, benefícios para dependentes, reabilitação profissional, caso precise. Então, assim, é uma série de benefícios que você tem por R$67 por mês, né? Então, assim, se você para para pensar, não é um valor exorbitante para todos os benefícios que você tem direito. Sim. Só que as pessoas que são autônomas não pagam a contribuição. Eu vi até uma matéria esses tempos, faz acho que um mês atrás, da Folha de São Paulo, falando sobre isso. Agora eu não me lembro se é da Folha mesmo, mas eu posso confirmar essa informação. Falando exatamente sobre isso, que o MEI, hoje, ele representa 1% só da arrecadação dos valores previdenciários, né? Apesar de ser um monte de gente cadastrada no MEI, as pessoas não pagam a contribuição. E aí, quando, no caso aqui do auxílio-doença, descobrem que tem o diagnóstico, pagam retroativo o que não pagou na data correta. Isso também é um dos piores erros, gente. Porque, assim, não vai contar para carência, não vai contar para a finalidade que você quer ali, entendeu? Naquele momento, não vai contar. Porque, assim, existe uma previsão na lei de benefícios que fala que para a pessoa que tinha qualidade de segurado e perdeu
que parou de trabalhar, parou de contribuir e perdeu essa qualidade, quando ela volta para o sistema, ela tem que ter metade da carência que o benefício exige. Então, por exemplo, o auxílio-doença são 12 meses. Então, eu estou trabalhando aqui, paguei lá 12 meses, tal. Aí eu parei de contribuir, fiquei 5 anos sem contribuir. Quando eu voltar a contribuir, eu tenho que ter 6 meses de contribuição para poder pedir um auxílio-doença. Metade daquilo que é exigido. Seria uma nova refiliação, né? Uma refiliação que a gente fala. Você voltar uma atualização. Exatamente. Tem que ter pelo menos 6 contribuições para poder usufruir de um benefício. Então, o INSS bate muito nessa tecla de que mesmo a pessoa, mesmo a doença, né, a neoplasia maligna, ainda que ela dispense a carência, no caso de a pessoa ter a doença e começar a contribuir, quando ela começa a contribuir após esse diagnóstico, ela tem que ter 6 meses de contribuição. Então, essa questão da isenção da carência dá muita discussão judicial, muita discussão. Eu tenho o caso do escritório em que a gente discute exatamente isso. E eu já ouvi falar também, nesses casos, assim, de muitas pessoas acabarem indo atrás dos benefícios e aí chegarem, né, nas pessoas, nos profissionais e é só você pagar retroativo ali que você tem, porque você comentou, eu até já estava aqui, eu já ouvi do fulano, do ciclano, do beltrano, porque realmente, de fato, a gente ouve muito isso, e aí vão lá, né, acabam dando ouvido, tipo, às vezes até uma pessoa meio que inexperiente até, às vezes, não somente um profissional, porque já eu ouvi de casos de pessoas que ouvem de profissionais, vão lá, pagam, às vezes um dinheiro que às vezes até estava precisando para suprir uma outra necessidade, mas a necessidade maior é você ter um valor ali X no mês, né, para receber, então vão lá, pagam, e daí, de repente, vão lá, procuram um advogado e não era nada daquilo que foi passado. Eu tenho um exemplo que até essa semana, graças a Deus, saiu a aposentadoria dela, que eu fiquei muito feliz. Eu me emociono muito com as conquistas dos clientes. Isso aí, é minha conquista também. Com certeza. Mas essa semana é um caso, ela não tem a ver com neoplasia maligna, né? É só aposentadoria mesmo, mas ela tinha períodos em que ela pagou errado a contribuição. Pagou, tipo assim, ela pagava fora do calendário do pagamento, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, hoje a gente está no mês de maio. Se eu quiser pagar a contribuição do mês de maio, eu preciso pagar até dia 15 de junho. Eu, por exemplo, se eu sou autônoma, né? Sim. Autônoma ou facultativa, que é quem contribui por conta própria, né? Se eu quero pagar o mês de maio, eu vou pagar até o dia 15 de junho. E aí tem gente que confunde muito. Paga, por exemplo, assim, hoje paga o mês de maio. Não, o mês de abril. O mês de abril, né? Hoje. Só que hoje é dia 26, né? Então hoje a gente já não tá mais no calendário de abril, a gente tá no calendário de maio. Então, o fato dela pagar o mês de abril vai entrar lá no sistema que pagou. Só que esse mês não vai contar pra carência, entendeu? Porque tem um prazo determinado. Exatamente. Tem um calendário de pagamento que você tem que observar. Então, isso acontece muito, das pessoas pagarem fora do calendário, pagarem retroativo quando não deveriam pagar retroativo. É óbvio que no caso do MEI, você regularizar as suas pendências passadas é importante, porque o MEI não é só previdência, né? Tem outros impostos que estão incluídos ali. Sim. Mas então você tem que pagar até para não ser inscrito em dívida ativa, coisa assim, né? Mas em termos de previdência mesmo, você, para contar para todas as finalidades, você tem que pagar certinho de acordo com o vencimento que vem ali no boleto. No caso do MEI, vem o vencimento dia 20, normalmente, ali, né? No caso de quem paga carnê, que é aquele carnê laranja que se compra na papelaria, aquele ali, se você paga por aquilo ali, você tem que pagar até o dia 15 do próximo mês, o mês que você quer pagar. Sim, né? E tem casos em que, assim, gente, você pagar retroativo nem sempre é vantajoso se você quer
por exemplo, no caso de uma aposentadoria, às vezes se o seu problema, se está faltando ali carência, você pagar um monte de período retroativo não vai contar, entendeu? Você vai desembolsar um valor alto, né, para regularizar meses que não vão servir para a finalidade que você quer. Então, quando o assunto for você querer pagar contribuições para trás, busque um profissional. Um profissional é a pessoa adequada, né? Não o vizinho, não... Advogados, tá, gente? Não o vizinho, meu Deus do céu! Não, advogados! Então, é isso. Então, tipo assim, ó, pra gente, né, você como profissional, né, trabalhando, atendendo toda essa demanda, né, dos pacientes oncológicos, qual é a maior demanda para você nessa área hoje? De pacientes oncológicos, você é recebe. benefício por incapacidade. É o auxílio-doença e mais auxílio-doença que aposentadoria por invalidez, né? Porque, assim, existe uma diferença entre os dois, entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Os novos nomes já nos indicam isso, né? Que é o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a gente está falando de duração de incapacidade, né? Então, assim, no caso dos pacientes que eu tenho, a maioria são jovens, são entre 30 até 50 anos. Então, é uma faixa etária que eu considero jovem, que tem ali a neoplasia, né? Então... nesses casos, a pessoa não quer parar de trabalhar para sempre, ela só precisa se afastar do trabalho durante o tratamento, porque ela não consegue mais trabalhar, exatamente, né? Mas ela não quer uma aposentadoria por invalidez, né? A aposentadoria por invalidez, a gente identifica ela quando a pessoa não tem mais possibilidade de ser reabilitada profissionalmente. Então, para a gente poder ver se a pessoa tem direito, a gente olha para outras coisas também, que não apenas a incapacidade ao trabalho e o histórico de profissões, mas também a escolaridade dessa pessoa, a região onde ela mora, né, se ela exerceu trabalhos mais rurais ou mais urbanos, a idade também da pessoa, né? Porque, por exemplo, você pega uma pessoa assim, de 65 anos, essa pessoa não vai conseguir se reabilitar por uma profissão informatizada, como, por exemplo, uma pessoa de 30, entendeu? Então, assim, são detalhes, né, escolaridade, idade, que vão determinar também se as condições pessoais dessa pessoa para ser reabilitada. Então, a aposentadoria por invalidez, a gente pressupõe que não tem mais possibilidade de ser reabilitada por uma outra profissão, né? Por isso que esses aspectos de idade vão, né, para pessoas mais novas, a aposentadoria por invalidez é muito mais difícil de você conseguir, né? Sim. A menos que esteja, assim, uma coisa muito, muito extrema, assim, que a pessoa tenha, né? Uma particularidade bem específica daí, né? Exatamente. E também tem toda a questão, assim, ó, nessa idade, 60, 65 anos, também tem toda a questão da grau da escolaridade, né? Exatamente. Porque com essa idade não é todo mundo que fez até o segundo grau. Exatamente. Né? E aí a gente sabe que hoje a gente está digamos que na quarta revolução industrial. E essa idade, né, pode-se dizer. E aí essa idade, com essa tecnologia que hoje a gente está, né, tão avançada, eles são limitadas também, né? Então tem toda essa condição também que a gente pode, né, deixar também bem explícito para... E o que você, então, referente, assim, quais são... O que você diria hoje para os pacientes? Porque eu trago também aqui para ti que muitos acabam não procurando, sabe? Porque sabem todas essas limitações com INSS, com perícia principalmente, tá? A gente ouve muito, assim, já ouve, acho que quase toda semana a gente tem, assim, essa demanda das vezes os pacientes, assim, comentarem que às vezes preferem não correr atrás dos direitos que tem, devido a toda essa, às vezes, burocracia. Exatamente, a burocracia e as questões até, eu vou, assim, específicas mesmo, de ter que passar por perícia, porque às vezes chega lá, às vezes tá um pouquinho melhor, aí sai de lá detonado, com dores, né, chorando porque sofreu humilhação, sabe? Todas essas questões. O que você hoje deixaria, assim,
recomendaria para esses pacientes, né, como profissional? Sim. Né? Bom, assim, gente, o INSS, eu considero, ao lado do SUS, uma das nossas grandes conquistas, né? A gente sabe que o SUS tem vários problemas estruturais, a gente sabe que o INSS tem vários problemas estruturais, mas ainda assim, mesmo com os problemas que a gente tem que tentar resolver, né, enquanto sociedade, seria muito pior sem isso, né? Porque com o INSS você ainda tem a possibilidade de ter um amparo, né? Se não existisse INSS, a gente não teria, muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas não teriam qualquer amparo em situação de doença, em situação de falecimento da pessoa que é provedor da casa. Sim. Né? Então a gente tem que olhar para o INSS como um direito nosso, mas também como um dever, porque é uma via de mão dupla. Para conseguir a concessão de um benefício, você tem que entender que você tem 50% de responsabilidade nessa concessão, que é estar em dia com as suas contribuições. Os outros 50% depende da avaliação do INSS na perícia. Se você fez a sua parte, que é estar em dia com as contribuições, né, não sonegar o imposto, porque no fim das contas é isso, né? Você está sonegando o imposto. Se você fez a sua parte e mesmo assim o benefício foi negado, você tem a possibilidade de discutir isso judicialmente, né? Agora, se você não fez a sua parte, realmente fica muito difícil, né? Porque daí você vai ter que reaprender como funciona o sistema, e aí você já tem também a carga emocional de estar doente, de estar naquela situação, ver a sua família triste, talvez desamparada, e aí você ainda vai ter que lidar com começar a contribuir, não sei o que. Então, assim, a minha recomendação é: faça a sua parte, cuidem da sua previdência, paguem a sua previdência. E para quem já teve o diagnóstico, não sai marcando perícia. Assim, nunca contribuiu, agora que teve o diagnóstico, vai marcar perícia. Não faça isso. Busque um profissional especializado. Porque, assim, querendo ou não, por exemplo, eu estudei para estar aqui, né? Eu estudei muito, e assim, a INSS tem portaria nova a cada 15 dias, sabe? É muita mudança, às vezes até pra gente acompanhar. Todo dia. Exatamente. Então, assim, não dê ouvidos para vizinho, para parente, para aquela tia chata lá que tá falando não sei o quê. Não dê ouvidos para pessoas que não conhecem a Previdência, como ela funciona de fato. Busque um profissional para ver qual a alternativa para você naquela situação, porque às vezes tem, mesmo que a pessoa não tenha contribuição, às vezes tem a possibilidade de ter a concessão de um auxílio-doença se demonstrar que ela exerceu uma atividade laboral, né, que ela só não pagava. Sim. Então, assim, existem possibilidades de você conseguir garantir esse direito, né, de outra forma. Mais difícil, porque afinal de contas tô pressupondo aqui que você não fez sua parte, mas ainda assim tem a possibilidade, né? A possibilidade, não é a certeza, é a possibilidade, que vai depender muito de cada caso concreto. Muito. Então, o teu caso não é o caso da tua amiga, da tua colega de trabalho, do teu vizinho, nunca é o mesmo caso. Então, busque um profissional. E assim, eu também sempre gosto de dizer para as pessoas que já é difícil lidar com aquela situação ali de INSS, né? Só que se você tem um profissional do seu lado, você não está sozinho, entendeu? Você não está desamparado, né? Você tem alguém ali para falar a sua língua e a língua do INSS. Então, assim, buscar um profissional sempre, né? E não dar ouvidos para outras pessoas. E isso faz toda a diferença, porque, como você mesmo falou, né? Hoje tu tá aqui porque você estudou, né? Exatamente. Então, tu já é bem... porque exatamente, é isso aí, né? Do que ela faz da área dela, então, ela é fera, né? Então a gente diz assim que, e geralmente nesses assuntos a gente é leigo, né? Às vezes, né? Não é? Sim. Hoje em dia, muitos acabam não indo atrás justamente por isso. Sim. Por às vezes não querer buscar uma informação, por às vezes não querer correr atrás. E às vezes também fica, às vezes, em casa ali, passando necessidade, não é? Isso aí, olha só, é muito interessante você falar isso de ficar em casa, porque assim, às vezes você nem precisa sair de casa para resolver esse problema, tá? O INSS, por exemplo, ele é todo virtual. Então, se você quiser, por exemplo, né, se você quiser ir por conta própria, marcar uma perícia, você liga no 35 ou você entra no aplicativo do INSS. Olha só, gente, olha aí, ó.
Por exemplo, lá no escritório, eu faço atendimentos virtuais direto, assim. A maioria dos meus atendimentos são virtuais, são por atendimento online, né? Então a pessoa, às vezes, não precisa nem sair de casa. E hoje, a maioria dos escritórios de advocacia especializados em direito previdenciário estão trabalhando dessa forma. Forma remota. Então, a forma remota, exatamente. Então, às vezes, o que você acha que é um problema não é um problema. Às vezes você tem ali uma situação que você consegue resolver sem sair de casa. Mas a gente vê mesmo até a questão do comodismo, né, Gabi? Sim, que às vezes a pessoa ela não quer, porque não quer incomodar a outra pessoa, nem pergunta. A gente tem muito isso, não é? Às vezes a gente nem pergunta, será que dá, será que não dá? E aí às vezes por algo que você poderia estar assim, tipo, ganhando ali o teu valorzinho no mês, que poderia estar, né? Poderia não, iria ajudar muito mais, né? Nas suas necessidades, tanto pessoais, com a doença e familiar também, né? Porque tudo é uma ajuda. Então, assim, a gente fica para vocês aí. A Gabi vai deixar aqui, já passa aí as tuas redes sociais para quem estiver do outro lado, quem quiser me seguir no Instagram. O meu Instagram é @GabrielaChavesADV. E só seguir lá que eu coloco um monte de conteúdo sobre benefícios do INSS, previdência, dicas. Isso aí, ó. Sigam a Gabi aí. A Gabi é nossa voluntária, tá aqui no Instituto, está aqui conosco um tempinho já, dando suporte para os nossos pacientes. E a gente achou assim muito importante essa vinda dela aqui, tá? Para estar passando algumas experiências e sanando dúvidas, porque essas dúvidas rotineiras. Essas dúvidas são frequentes que a gente ouve, sabe, dos pacientes, e até cada paciente que a gente atende aqui, né, que está aqui conosco, que acaba entrando, que se cadastrando com a gente sempre ouve, porque eu fui da entrada, mas foi negado. E aí a maioria deles realmente, muitos pelo fato de que não foi contribuído, não foi. Então a gente assim achou super necessário você estar aqui conosco e sanando essas dúvidas. Eu tenho certeza que vai ajudar muito também aí, né, que estão nos assistindo. E eu quero agradecer muito a tua presença aqui. A gente estava toda com vergonha aqui, gente, mas olha, foi bem legal. A Gabi já perdeu a vergonha. Muito obrigada mesmo, gratidão por estar aqui com a gente, né? A equipe aqui na PEC agradece sempre tua ajuda e teu suporte, né? Eu agradeço também a oportunidade. Imagina. Eu espero que tenha sido de grande valia para quem está vendo, para quem está assistindo. Espero que tenha aprendido alguma coisa. Não, com certeza, com certeza. Até eu aqui também já aprendi. Ai, que bom! A gente fala que o conhecimento nunca é demais, né? Com certeza. E aí, assim, principalmente nessa área, porque tem muitas situações que às vezes a gente fica assim, né? Ai, como que eu devo proceder? Como que eu devo, né? E isso é bacana. A gente está sempre buscando, se atualizando também. Então, assim, ó, para finalizar aqui, eu peço a todos vocês que nos sigam no Instagram, a gente agora tem o nosso TikTok também, na PEC, Instituto de Apoio às Pessoas com Câncer. Se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, na PEC, Instituto de Apoio às Pessoas com Câncer. Gabi, vamos se inscrever lá no nosso canal, Gabi. E já ativa lá as notificações, ativa o sininho para receber as notificações. Gente, e para quem também quer ser um patrocinador aqui do nosso podcast na PEC, a gente pede também a colaboração de cada um de vocês, quem puder nos patrocinar, para a gente estar ampliando a nossa estrutura aqui do nosso podcast, que eu tenho certeza que está fazendo a diferença na vida de cada um de vocês, tá? Levando história de superação, muitos informativos também necessários, tá? Dentro da condição dos nossos, dos pacientes oncológicos, né? Tanto quanto para os familiares em si também, que estão em torno, convivendo diariamente ali com os pacientes, com os seus entes ali, né, que tem a condição da doença, tá? Então, um abraço grande para vocês e até mais.